casas caíram. Eu não sabia que a casa da tua família tinha caído. Estou sabendo agora, mas eu sei que muitas casas caíram e a gente conseguiu retirar, inclusive a Celeste, que foi embora, da casa antes que a polícia chegasse, né? Bom, estamos aí em 70, né? Então, é em 70 que há uma grande discussão dentro do POC. Primeiro, pela proposição da maioria, uma pequena maioria, de que a gente integrasse, de alguma forma, a luta armada nas nossas atividades. Não era a luta armada, enfim, como já tinha sido até agora, mas, para resumir, era uma ideia de resistência, em que as armas aparecessem, né? E ele mesmo falou dessas panfletagens armadas, né? Eu fiz, na Argentina, panfletagem armada. Lá eles tinham muitas armas, né? Não sei como é que foi essa que você está descrevendo, mas, enfim, é uma coisa que não machuca ninguém, né? No tempo do PRT, algumas atividades que nós fizemos lá eram assim. Estamos ali no fim da ditadura Lanussi, né? Foi 72. Me parecia, naquele momento, que a população argentina aceitava aquilo. Por exemplo, eu ia num aparelho, né, onde moravam 3 homens. 3 homens num bairro pobre, dá para desconfiar, né? Não, eles tinham amizade com os vizinhos, faziam churrasco junto. Não, parecia que a população não estava ali, como aconteceu no caso da Eliane, para denunciar e para apoiar a polícia, né? Bom, estamos em 70. Em 70 há essa discussão, e, no fim de 70, essa proposta que nós discutimos com os companheiros do POC, dessa ida para esse estágio na França. Foram 6 meses, cerca de 6 meses, no primeiro semestre de 71. O Merlino volta e, 3 dias depois, ele é preso da maneira que vocês sabem e torturado da maneira que vocês sabem, né? Bom, então, a cronologia. Digamos que eu fiquei... eu me lembro que eu voltei para a América Latina com o primeiro passaporte suíço que eu usei. Tinha coisas muito engraçadas. Esse primeiro passaporte era de uma atriz, comediante. E que depois eu fiquei sabendo que, enquanto eu usava o passaporte dela, ela se candidatou a uma eleição num cantão qualquer, né? Mas, enfim, justamente não havia computador, né? Não havia computador. É bom sempre lembrar, né? E voltei, acho que cheguei no Chile outubro. Eu me lembro pelas roupas. Eu cheguei de roupa quente, cheguei lá, estava calor. Já estava calor, outubro, novembro, né? Então, eu não me lembro quantas vezes eu viajei. Eu me lembro que eu passei uma temporada grande em 72 na Argentina, no tempo do PRT. Depois me lembro que em 73, que foi justamente... Isso aqui eu tive que procurar na internet, porque não me lembrava. Deixa eu ver. Foi justamente o período do Câmpora, né? Porque o Lanussi, esse ditador que já estava saindo, ele convoca eleições em maio de 73. E o Câmpora é eleito, governa de maio a julho, quando ele renuncia, porque, enquanto ele era presidente, o Perón pôde voltar para a Argentina, há uma nova eleição e o Perón ganha, né? Bom, esse ano de 73, eu estive na Argentina, inclusive no período Câmpora e talvez no começo do ano, né? Porque, às vezes, a gente fazia as reuniões com o maior número possível de pessoas e a gente viajava para as reuniões, né? Que, em geral, era na Argentina.
Então, eu me lembro que eu passei um período muito grande, 73, no Chile. Eu me envolvi, não digo que eu me envolvi em atividades muito concretas, acho que isso não era possível, mas tinha contato com muita gente que estava envolvido, tanto que a gente tinha uma certa... A gente, naquele tempo, tinha muitas esperanças, né, mais do que devia ter, de uma resistência no Chile. Né? Alguma coisa ia acontecer. E o importante foi aquelas eleições, que eu acho que foram em fevereiro ou em março, em que nada da greve dos caminhoneiros tinha feito a população abandonar a unidade popular. Né? Então, esse período de 73, eu passei a maior parte do tempo no Chile, e o golpe foi em setembro. Daí eu fiquei não sei quantos meses, 2 meses, na embaixada do Panamá, que era essa casinha, mas que depois todos os 400 e tantos que tinham entrado lá foram postos na casa do... esqueci o nome dele, um sociólogo, o marido da Vânia Bambirra. Quem é que lembra do nome? Marido da Vânia Bambirra, o Teotônio dos Santos. Teotônio dos Santos, como muitas pessoas, acreditavam que a unidade popular ia durar muito tempo, e ele tinha uma casa com piscina. E ele doou a casa, que depois, aliás, virou um centro de tortura e hoje é um centro de memória. Né? Ele doou a casa ao Panamá e fomos todos transferidos para lá. Daí, acho que passou uns 2 meses, não é? Porque eu me lembro que nós chegamos no Panamá, houve várias viagens para levar esses 402, né? 2, principalmente, para levar esses 400 e tantos asilados na Embaixada do Panamá para o Panamá. E, então, já era fim de 73. Né? Nós ficamos também isolados no Pacífico, acho que 1 mês e meio. Depois tivemos autorização para ir para a capital, né, Panamá, onde tinha ainda o canal, quer dizer, o canal ainda tem, mas ainda tinha o posto dos americanos lá, tinha um território americano no meio da cidade, né? E era o local da Escola das Américas, né? Tinha sido, ou era ainda. E eu me lembro que eu cheguei na Bélgica em dezembro, antes ou depois do Natal de 73. Eu até fui recebida pelo Ernest Mandel, alguma das minhas glórias. Né? Mas ficou nisso, me recebeu, me deu um almoço e ficamos nisso. E, quer dizer, tenho muitos outros companheiros da Quarta, muito importantes, com quem a gente teve um contato mais frutífero. Ele, de uma maneira geral, pelo menos nas línguas latinas, era mais... que é um homem de língua alemã e de língua francesa. E o que eu aprendi é que a língua é um elemento de familiarização muito importante. Né? Eu fiquei os primeiros meses, então, de 74, na França, e eu voltei para a Argentina. Eu sei que eu voltei em abril, porque, alguns dias depois, eu estava num hotel e ouvi a manifestação do 1º de maio, a primeira que o Perón estava presente, passar na frente da rua Cajal, onde era o hotel que eu estava. Né? Porque é preciso dizer que, como eu não tinha filhos, não é só por causa disso, mas, enfim, eu nunca tive casa nesse período. Eu sempre fiquei ou em hotéis ou na casa das pessoas por pouquíssimo tempo, isso durante 5 anos, né? 4 anos e pouco. Bom, então, já a América Latina era diferente, já não tinha o Chile. Nós estávamos na Argentina, em que, com o López Rega, etc., a situação piorava,
e tínhamos as fronteiras do Uruguai, do Paraguai e do Brasil, que é por onde a gente podia se mover, né? E tinha muitos companheiros já no Brasil, uma parte importante, e eu entrei no Brasil. Clandestina também. Quem tentou me ajudar foi o Raul Ponte, foi me buscar na fronteira de Santana do Livramento, mas a gente discutiu e achou que ia entrar legalmente, digamos, com muitas aspas, com o passaporte suíço. E eu entrei aqui com o segundo passaporte suíço. Aí era uma pessoa anônima. Me lembro bem do nome que eu tinha que assinar, né? E bom, fiquei aqui, fiz as discussões que tinha que fazer, saí sem maiores problemas, e, uns meses depois, através de uma correspondência, eu decidi que os companheiros que estavam aqui, digamos assim, mudaram um pouco a nossa linha, e a maioria, né? E eu decidi que não valia a minha existência clandestina no Brasil. E fui para a Europa, e aí é isso. Daí, quer dizer, fui para a Europa, não, teve esse episódio aí. Né? Fiquei mais uns meses e teve esse episódio da queda, né? Em que foi uma sorte para todos nós que eu estivesse lá, porque, senão, iam desaparecer com os 3 companheiros presos, que era o Flávio Kutz, o Paulo Paranaguá e a Maria Regina Pila. Acho que eu situei melhor, né? Alguém gostaria de fazer algumas perguntas para a Ângela? Para elas também. Ou para as meninas também, para a Mércia? Para... Você quer falar alguma coisinha para fechar? Tem microfone aqui. Aquela gravação de música vai vir? Estão tentando? Tá bom. Estão com a palavra. Bom, eu quero agradecer muito, e é importante registrar a história, né? Principalmente fazer esse acompanhamento. Está dando muito eco esses microfones sem fio, por favor. Fazer esse acompanhamento pente fino sobre os torturadores, né? O Ustra, no meu relatório, não deixei claro, mas ele, todos os dias, descia na cela da UBAN junto com os torturadores e marcava. Ele fazia... Fala o ano, fala só o ano. 71. Ele fazia a indicação, chamava o militante, conversava e esse militante era despachado, junto com o JC, junto com todo... Ele tinha uma atividade constante. Esse negócio que ele ficava lá é tudo mentira. Ele sabia um por um, ele era detalhista, entende? Isso, quando fiquei lá na cela, deu para ver muito essa questão. A outra questão, essa questão do Merlino, eu tenho boas recordações, né, do companheiro. Companheiro que, inclusive, quando houve todo o processo de queda, quando o processo dele ele me recolheu para a casa dele, acho que era em Congonhas que ele morava, tal. Fiquei num sótão acho que uns 2 dias até ser transferido para o Rio Grande do Sul, entende? Eu tenho boas imagens. É uma coisa, vamos dizer assim, a morte é uma coisa que a gente não apaga nunca, e as boas memórias também, as boas coisas a gente também não apaga nunca, entende? E existe pelo menos dos trabalhadores, uma relação de muito carinho, de muito afeto, né? Principalmente independente das posições políticas, a relação com a Ângela é uma relação muito importante assim, na vida da base, porque tinha
por exemplo, nas conferências, tal, sempre era uma postura militante, uma questão que realmente marca para o resto da vida. Entende? Sempre quando eu falo na Ângela, eu falo sempre como forma de direção, entende? Sempre como uma forma de uma pessoa que teve boa influência, entende? No processo da luta política, no processo de verificação da crise, como é que essas coisas se davam, entende? Então eu quero dizer que essa história tem muitos nomes que a gente não deve, tem que sempre relembrar, entende? E um nome que eu tenho que lembrar, entende? Da luta, entende? É um companheiro que também é de base, entende? Um companheiro que é o Laurindo Martins Junqueira. Entende? Esse companheiro é um companheiro que, independente do que pensa, mas o papel que esse companheiro teve na luta da organização da greve em Osasco, às vezes é rebaixado, entende? Mas é um companheiro com POC que teve uma atividade intensa, entende? No processo da organização. Entende? Claro que tiveram companheiros que ainda hoje, entende? Tem uma importância, tem uma presença física muito importante, entende? Que a gente não deve deixar escapar, entende? Em Osasco, nós temos um companheiro que ainda vive hoje, que é o Espinosa. Espinosa teve uma participação importantíssima no processo da construção da greve, tanto na luta institucional como na luta revolucionária. Entende? Um companheiro que realmente trouxe, entende? Uma contribuição muito significativa. Entende? Então, eu queria dizer que, para mim, esse depoimento, essas coisas, é uma data muito importante, entende? E eu quero dizer que eu não quero arrumar desculpa nenhuma, entende? Mas eu estou sob um intenso tratamento, entende? Eu estou saindo de uma radioterapia do linfoma, mas eu quero me desafiar, entende? Ficar aqui, escutar essas companheiras, dizer que o quanto é importante a gente prestigiar, mostrar que todo mundo, mesmo no seu papel, cada um no seu papel maior ou menor, entende? Quem vai avaliar a história, entende? Mas a gente sempre se coloca numa posição de ter um papel de base, um papel que sempre contribui, entende? Então a minha vida inteirinha foi essa, entende? Depois da saída da cadeia, entende? Me juntei com a oposição metalúrgica, me juntei com a CUT, me juntei com o PT, tive toda uma atividade, entende? E coisa que eu não falei, entende? Eu fui me naturalizar em 1992. Eu participava como um quadro político, como uma pessoa que queria fazer as coisas. Não estava lá vendo se eu ia ser direção, se eu ia ser cargo, se eu ia ser isso e aquilo, entende? E eu quero dizer que a classe operária é generosa, entende? Eu sempre vivi do trabalho de base, é isso que a Mércia coloca, essas coisas todas. Quer dizer, a gente tem que entender que é importante a gente ser generoso, a gente ter uma ideia sempre ampla do trabalho, porque as dificuldades políticas, as distâncias que nos separam às vezes, entende? Fica muito na política, mas além da política nós temos uma coisa que se chama subsistência, entende? E isso aí que nós temos que avaliar melhor com o tempo, entende? Nós não podemos ficar na dependência dos outros, entende? Nós, enquanto classe trabalhadora, enquanto classe operária, entende? Temos esse comportamento, entende? De ajudar, ser ajudado, entende? Então, a Comissão da Verdade tem esse papel, né? De dimensionar a luta, de fazer com que
denunciar a tortura, denunciar os torturadores e dizer que a história dos trabalhadores é uma história de solidariedade, uma história de generosidade. Bom, Stan, você é um exemplo de companheiro, viu? Quantos anos você está, Stan? 68. 68? Vamos lá. Como você quer falar? Dá uma fechadinha. Bom, uma coisa, eu queria falar duas coisas. Uma é só reforçar a importância desse momento de reescrever a história, de um registro que, fundamentalmente, se contrapõe às falas da mídia, às falas dos torturadores dizendo não sabíamos de nada, dentro das dependências do órgão que eu chefiava, nunca ninguém morreu, eu só fiz o que me mandavam, e eu espero que estas falas, quando todas estiverem juntas, organizadas, a gente possa ir vendo esses furos e completando esses furos e fazendo o reconhecimento das pessoas que estão atrás destes furos, né? E alguma coisa de que eu não falei. Bom, eu disse que eu vivi na Inglaterra 17 anos, e lá, seguindo minha opção de sempre, como disse o Stanislau, a Leandre, trabalho de base, da importância da luta de classe, das mudanças necessárias na sociedade, de uma sociedade que tenha como valor a solidariedade, a utopia. Eu trabalhei bastante, eu morava no lugar onde era o Sindicato Nacional dos Mineiros da Inglaterra, e eu tive, assim, foi muito interessante poder trabalhar nas comunidades mineiras, como eu não falava direito a língua, de poder fazer. Fui a responsável por fazer um arquivo dos jornais, dos grupos das mulheres, que hoje está no Sindicato Nacional dos Mineiros, lá da Inglaterra. Então, ou seja, a gente conseguir continuar fazendo coisas, olhando, não simplesmente olhando para as nossas feridas, digamos assim, mas podendo ver que ainda tem coisas a serem mudadas e que, de alguma forma, a gente possa contribuir. E é pensando nesse possa contribuir que eu acho que a gente está aqui hoje para que o pessoal jovem, mais criativo, possam utilizar essas informações, completar as lacunas e dizer é possível ser utópico, solidário e ir para frente. É possível isso. Muito bom. Bom, nós estamos preparando a projeção desse vídeo documentário, né, que o Celso Frateschi fez com a memória do Merlino. Mas eu queria fazer uma fala de síntese. Primeiro, agradecer, né? Não é agradecer, é um verbo inadequado, mas cumprimentar toda a assessoria da comissão pelo excelente trabalho da organização dessa mesa, desse depoimento. E queria dizer uma coisa para as companheiras e para o Stan. Primeiro, queria falar o seguinte: toda vez que eu vejo a Ângela falando e tal, eu sempre associo ela à memória do Merlino, né? E é o que ela faz questão de demarcar. Mas hoje, embora com toda a premência de horário, eu vi que biografia impressionante de militância dessa pessoa, dessa mulher, como a Ângela, que, do jeitinho dela, ao longo de tantos anos, que eu não conseguia mais fazer a conta da cronologia de tantos fatos, de tantas andanças, você é uma verdadeira sobrevivente da luta, né? E cada dia você dá um salto, na medida que eles tentam te prender, tentam te matar,
e você ressurge numa outra forma de resistência, assim como a companheira Mércia e a companheira Eliane. O Stan é uma pessoa que, importantíssimas formulações que ele vai fazendo acerca do tipo da nossa derrota militar que nós sofremos. Mas, o Stan, em função daquele último depoimento que você deu, fiquei tão impressionado que eu até, no outro dia, você estava lá no dia do Olavo Hansen, lá na... Ah, você não estava? Você estava lá, né, Ângela? A partir daquela sua frase, que você falou do tipo de derrota que nós sofremos na época, por isso que nós somos considerados sobreviventes, né? E o tipo de vitória militar que eles tiveram, que eles nos impuseram, eu acho que a melhor forma da gente resgatar todos esses companheiros que se foram e a memória de todos aqueles que lutaram e sobreviveram é fazer com que a luta contra a impunidade seja a nossa bandeira que nos unifique nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, né? Eu acho, se a gente quiser honrar a biografia dos companheiros que se foram, nós devemos lutar incansavelmente pela revisão da lei da anistia, da votação da anistia e da interpretação que o Supremo deu para a lei da anistia, né? Então, nós estamos... Esse esforço que os familiares fizeram para obter essa vitória lá na Corte Interamericana e que segunda-feira vai ser feito o lançamento, eu acho que nós temos que nos impor uma tarefa que em todo lugar no território nacional, lá no Rio Grande do Sul, aonde for, a gente comece a fazer uma campanha nacional pela revisão da lei da anistia, né? É uma comparação grosseira, mas imagina se na Alemanha os caras esperassem 49 anos para julgar os crimes dos nazis, dos fascistas, né? Então, o nosso povo, em que pese toda a tradição de impunidade, de massacre, de holocausto que teve contra o povo brasileiro, esse negócio da ditadura nós não podemos deixar barato, não podemos deixar barato, né? Daqui a um pouco nós vamos ter que bater nos 50 anos, em março de 2014, e carregando essa pecha que nós não conseguimos abrir os processos contra os assassinos e contra os torturadores. Então, em homenagem à memória de Olavo Hansen, de Merlino e de tantos outros companheiros, nos unifiquemos, porque o acordo que foi feito para votar a Constituição criou um pacto no Brasil onde os torturadores teriam que ser perdoados. O acordo, a votação da lei da anistia, aquela a gente não pode chamar de acordo, porque aquilo foi uma derrota que o regime impôs. Mas, sucessivamente, foram feitos os outros acordos. E a Constituição de 88 e outros diplomas foram nessa direção. Então, se a gente dividir o Brasil em dois blocos, o bloco que fez a resistência pacífica e o bloco que fez outras formas de resistência da insurgência, quando da Constituição de 88 se unificaram num pacto de silêncio onde a questão da ditadura não poderia ser mais mexida. Tanto é que os dois grandes grupos de oposição no Brasil se misturaram com os torturadores, fizeram alianças com os torturadores, né? Então, e aí embaralhou uma política de um jeito que ninguém pode acusar ninguém, porque todo mundo fez alianças tão amplas para poder governar o Brasil que os golpistas estão no mesmo bloco, nos dois grandes blocos políticos que se formaram no Brasil, os golpistas estão imbricados nesses blocos, né?
Então, por isso que fica difícil, essa tremenda dessa saia justa, que ninguém quer discutir, cria a Comissão da Verdade, mas aí fica esse compasso de espera, se vai ouvir os torturadores, se vai punir os torturadores, se vai julgar os torturadores, né? E aí a gente fica batendo cabeça e procurando culpados, né? Então, acho que esse momento é importante, é um momento rico de reaglutinação de forças, e nós devemos dividir o Brasil em 2 blocos políticos: os que são a favor da revisão da interpretação da lei da anistia e os que concordam que o pacto das elites que foi feito deva manter esse muro de silêncio. Essa é a divisão política que o Brasil tem hoje. Se o Brasil prevalecer no Brasil a visão que a gente deve se silenciar dentro dos crimes da ditadura, nós não temos direito de reclamar de grupos de extermínio, de resistência seguida de morte, de rebaixamento da idade penal, de internação compulsória, todo esse pacote que a direita está preparando para o Brasil. E se a gente achar que tem uma esperança de dignidade, talvez a gente dê uma melhorada nessa democracia amarga e que ninguém consegue engolir. Tá bom? Então, vou passar o filme do Merlino, e não vai dar para tocar a Internacional, em homenagem aos companheiros que não se envergonham de ser comunistas, e A Vida Consegue e Abaixa a Ditadura. Meu nome é Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Meus companheiros me conheciam como Nicolau. Quando tinha 23 anos, fui preso no dia 15 de julho de 1971. Fui levado para o DOI-CODE de São Paulo, na Rua Tutóia, torturado seguidamente por 24 horas no Pau de Arara, jogado em uma solitária, e no dia 19 eu estava morto por gangrena nas pernas. Nascido em Santos em 1948. Ali cresci e estudei. Na década de 60, já engajado na luta contra o subdesenvolvimento e o imperialismo norte-americano, ainda como secundarista, participei do Centro Popular de Cultura da UNE. Em 1966, vim para São Paulo, onde, com apenas 17 anos, integrei a primeira equipe do recém-fundado Jornal da Tarde, um jornal que iniciava uma estética inovadora no jornalismo brasileiro. Eu era um jovem que amava a vida, curioso de tudo à volta de mim. Gostava tanto de jazz quanto de samba, de David Brubeck e Adoniran Barbosa, lia Fernando Pessoa e Sartre. Eu acompanhava ativamente o movimento estudantil nas assembleias na Rua Maria Antônia. Ali conheci e passei a viver com minha companheira, Ângela Mendes de Almeida. Em 1968, entrei para o curso de História da USP. Em 1968, fui trabalhar na Folha da Tarde, que seguia a mesma estética do Jornal da Tarde. E, naquele tempo, procurava dar cobertura à esquerda e ao movimento estudantil, como foi o caso do 30º Congresso da UNE em Ibiúna, onde fui preso junto com outros estudantes e ainda cobri como jornalista os acontecimentos. Mas depois do ato institucional número 5, em dezembro de 68, aquilo começou a tornar-se um antro de colaboradores da repressão política. Pedi demissão e fui trabalhar em um jornal secundário, o Jornal do Bairro, de Pinheiros, para preservar a minha militância. Quando fui preso,
Fazia apenas 3 dias que acabara de voltar de uma viagem à França, onde passara 6 meses com minha companheira, Ângela Mendes de Almeida, em um estágio de estudos e discussões com a Quarta Internacional e a Liga Comunista Revolucionária. Eu e ela tínhamos escrito teses sobre o movimento operário e aquilo que então chamávamos Guerra Revolucionária, para apresentar aos companheiros da nossa organização, o Partido Operário Comunista. Eu tinha voltado com meus documentos legais, meu passaporte, pois até então os torturadores conheciam meu nome de guerra, Nicolau, mas não sabiam quem eu era. No dia da minha prisão, por volta das 21 horas, eu estava na casa de minha mãe, Iracema Merlino, em Santos, quando um homem de trajes civis bateu na nossa porta. Dizia que era um amigo e deu um nome. Eu já tinha ido deitar e disse à minha irmã Regina que não conhecia ninguém com aquele nome. Quando ela voltou à porta, o desconhecido, dizendo ser do exército, entrou na casa acompanhado de mais 2 homens armados de metralhadoras, enquanto o outro ficava escondido do lado de fora. Logo ao entrar, um deles, alto e forte, agrediu Regina com o cabo da metralhadora, dizendo-lhe: "Senhora ou senhorita, eu não vou dar moleza para você. Eu sou semi-analfabeto, mas não tenho irmão terrorista." Sem nervosismo, eu pedi a eles que deixassem meus familiares em paz, o que fez com que o agressor baixasse a metralhadora e parasse de insultar a minha irmã. Em seguida, entraram no meu quarto e revistaram todos os meus pertences, perguntando insistentemente por Ângela, que havia ficado em Paris. Quando saíam comigo preso, um dos policiais disse: "É melhor levar dinheiro para a volta, pois daqui a pouco ele será solto." Minha mãe acreditou e me deu uma pequena quantia em dinheiro, que jamais seria usado para a passagem de volta. Saímos em um corcel verde e um dos policiais ainda fez cinicamente um sinal de adeus para Regina e minha mãe. Nos dias seguintes, a casa permaneceu constantemente vigiada e todas as pessoas que iam visitar meus familiares passavam a ser seguidas ostensivamente. Logo que cheguei no DOI-CODE, passei a ser brutalmente torturado pela equipe que estava torturando Leane de Almeida. Fui torturado nu, no pau de arara, enquanto Eleonora Menicucci era torturada na cadeira do dragão, um instrumento de tortura que é uma cadeira que dá choques elétricos. Depois de 24 horas de pau de arara, meu corpo já inchado e com grandes feridas que sangravam, fui arrastado para uma cela solitária. Um preso político de outra organização registrou, em anotações feitas nos anos 80, que me viu ser retirado depois de passar a noite nas mãos do JC, apelido de Dirceu Gravina, investigador da Polícia Paulista. A cela tinha portas de chapas de ferro e sem janelas, chão de cimento e colchão sujo de sangue. Dentro não se enxergava nada. Meu companheiro de cela solitária, Guido Rocha, que não me conhecia, contou depois que viu quando eu entrava muito machucado, carregado pelos torturadores, pois não conseguia estar de pé. Ele disse que, no começo, conseguiu conversar comigo, que eu estava tranquilo e com segurança, apesar da voz fraca, que disse o meu nome, que tinha estado na França. Depois eu comecei a piorar. O Guido contou que trouxeram um preso à cela para ser acariado comigo e que eu só respondia por gestos. Eu disse ao Guido que estava sentindo dormência nas pernas. Depois dessa acariação, levaram-me para o pátio em frente da solitária e me puseram em uma mesa. Segundo Guido e outros companheiros que viram esta cena, tentavam reanimar minhas pernas com massagens feitas por um torturador enfermeiro. Pelo fato de que muitos presos estavam vendo, disse Guido, eles me trouxeram de novo para a solitária para fazer o teste do reflexo. Não havia resposta nenhuma. Guido disse para esse torturador enfermeiro que meu estado era grave e que eu devia ser levado a um hospital, mas como resposta recebeu uma fala irritada. Depois,
o meu estado piorou ainda mais. Guido me deu uma pera e eu vomitei sangue. Eu estava compreendendo que estava morrendo e fiquei nervoso. Pedi ao Guido que chamasse o torturador enfermeiro. Ele bateu com força na porta. Vieram o torturador enfermeiro e vários outros torturadores e me levaram. Uma companheira presa, que estava no andar de cima, foi suspendida por outras e pôde ver por um basculante alto que jogava um corpo no porta-malas de um carro com grande estardalhaço. Depois, um companheiro assistiu a um telefonema atendido pelo coronel Ustra, em que perguntavam se era para avisar a família em caso de amputação das pernas. O coronel respondeu que não era para avisar. Um ano depois, um torturador chamado Oberdan contou ao meu amigo Joel Rufino dos Santos, que estava então preso e sendo torturado, que teria havido uma votação sobre a escolha entre cortar as minhas pernas ou deixar-me morrer. Ganhou esta última posição. Nenhuma autoridade avisou a minha família da minha morte. Depois de 5 dias de minha prisão, meu cunhado, Adalberto Dias de Almeida, que era delegado de polícia civil em Santos, recebeu, através de um telefonema, a notícia de que eu havia me suicidado. De acordo com a versão dada, eu teria me jogado embaixo de um carro na BR-116, na altura de Jacupiranga. Essa versão consta no laudo necroscópico e na certidão de óbito, assinados pelos médicos legistas Isaac Abramovich e Abeilard Orsini. No entanto, em nenhum momento, a família acreditou que a versão fosse verdadeira. Mas meu corpo não foi entregue, e por isso, 2 tios meus e meu cunhado foram ao Instituto Médico Legal de São Paulo. O diretor do IML, Arnaldo Siqueira, negou que o corpo estivesse ali. Porém, meu cunhado, utilizando-se da sua condição de delegado, entrou por uma porta lateral e começou a abrir as portas de todas as geladeiras até encontrar meu corpo, com evidentes marcas de bárbara tortura. Voltando à portaria do IML, desmascarou o diretor e a família exigiu que meu corpo fosse entregue. Mas entregaram em um caixão lacrado. Alguns jornalistas, amigos, foram até o local do suposto atropelamento e não encontraram nenhum sinal da ocorrência. Um mês depois, o jornal Estado de São Paulo publicou um anúncio fúnebre de uma missa de 30º dia de minha morte, a ser realizada na Catedral da Sé. A igreja estava cheia. E na cerimônia, os mesmos 3 homens que haviam ido à minha casa prender-me tiveram a audácia de comparecer e até, cinicamente, dar os pêsames à minha mãe e à minha irmã.
O computador não quer. O computador não quer. A sessão está encerrada. Obrigado.